Nos 2 primeiros episódios da série CGN, A História da China, exploramos períodos importantes da história dessa superpotência asiática. No primeiro episódio, mostramos a era da dinastia Qing, a última dinastia chinesa, que reinou entre 1644 e 1911. No segundo, apresentamos a República da China, liderada por figuras como Sun Yat-sen e Chiang Kai-shek, e que durou de 1912 a 1949, quando o movimento comunista liderado por Mao Zedong venceu a Guerra Civil Chinesa e fundou a República Popular da China. Nosso terceiro e último episódio vai explorar a partir da vitória da Revolução Comunista até os dias atuais, as transições entre a era dinástica, o período da República e, finalmente, o da República Popular, foram marcadas por uma série de eventos importantes que não apenas abriram espaço para novas ideologias políticas como o socialismo, mas definiram o caráter da nação chinesa moderna e criaram as bases de suas políticas interna e externa. A interferência estrangeira nos assuntos do país, que ocorreu desde a era dinástica, pode ser considerada um dos fatores mais importantes na análise histórica da civilização contínua mais antiga do mundo. As famosas Guerras do Ópio, a traição sofrida no Tratado de Versalhes em 1919 e a Primeira e Segunda Guerra Sino-Japonesa, travadas de 1894 a 1895 e de 1937 a 1945, são apenas alguns exemplos. Além disso, unificar e governar um território tão vasto, com inúmeras diferenças culturais regionais e mais de 200 dialetos, provou ser um enorme desafio para todos os governos chineses desde a era dinástica. Conflitos internos, ineficiência administrativa e corrupção também são fatores importantes na análise histórica da China. A Rebelião de Taiping, que durou de 1850 a 1864, e a Revolta de Wuchang, de 1911, foram cruciais para o declínio e fim da dinastia Qing. Durante a República da China, especialmente sob o comando de Chiang Kai-shek, a corrupção, o nepotismo e a apropriação de bens públicos foram comuns. Atrelado a isso, a fragmentação política e territorial da era dos senhores da guerra, os conflitos com os japoneses na Segunda Guerra Mundial e a guerra civil contra os comunistas desgastaram o governo do Kuomintang. No dia 1º de outubro de 1949, Mao Zedong oficialmente declarou a fundação da República Popular da China e deu início ao seu atual período histórico. A vitória do Partido Comunista na Guerra Civil veio com um custo enorme para o país. Estima-se que quase 7 milhões de pessoas morreram, e as consequências negativas para as estruturas de poder não podem ser subestimadas. Até a vitória comunista, a Guerra Civil Chinesa foi travada em 2 etapas separadas. Uma pré-Segunda Guerra Mundial, entre 1927 e 1937, quando um cessar-fogo foi declarado para formar uma aliança entre nacionalistas e comunistas, com o objetivo de lutar contra os invasores japoneses. A segunda fase da Guerra Civil ocorreu entre 1945 e 1949, quando o Partido Comunista de Mao Zedong venceu não só por conta de sua estratégia militar superior, mas também por outros fatores. Entre eles estava a total desilusão da população chinesa com o governo do Kuomintang, sua ineficiência administrativa e corrupção sistêmica. Mais importante do que isso, um outro fator que derrotou os nacionalistas foi a capacidade de Mao Zedong em conquistar amplo apoio popular, especificamente da população camponesa, que era a maioria na época. Sendo assim, como exemplificado em seu próprio nome, a China, sob o comando do Partido Comunista, realmente foi fundada como uma república popular. A derrota na Guerra Civil fez com que os nacionalistas fugissem para a ilha de Taiwan, onde formaram um governo paralelo,
e cederam o controle da China continental para os comunistas, uma situação que persiste até os dias de hoje. Nos primeiros anos da República Popular da China, Mao Zedong rapidamente implementou uma série de mudanças que formaram a base de uma nova sociedade chinesa e também ajudaram o Partido Comunista a consolidar seu poder. Mao Zedong efetivou políticas de reforma agrária que redistribuiu o controle da terra de antigos senhores feudais para a população camponesa e iniciou um programa de nacionalização do setor industrial. Ao mesmo tempo, Mao buscou eliminar o que restava da influência nacionalista sobre o país, levando o controle do governo central para todas as províncias. Em 1950, Mao também assinou um tratado de defesa mútua com a União Soviética, se alinhando com o Bloco Socialista durante a Guerra Fria, um período em que a China começou a se destacar como um grande poder no complexo jogo geopolítico internacional da época. A participação crucial que a China exerceu durante a Guerra Civil da Coreia, quando diretamente ajudou as forças comunistas do Norte, exemplifica a influência que esse país começou a exercer no cenário mundial. A participação chinesa na Guerra da Coreia também trouxe outro benefício para o Partido Comunista. A mobilização popular e militar necessária para manter os esforços no conflito serviu para consolidar o poder nas mãos de Mao e seus aliados. Após o término da Guerra Civil Coreana, Mao Zedong incentivou a rápida industrialização do país, um plano baseado no modelo de crescimento utilizado pelos soviéticos. Lado a lado ao seu projeto de industrialização, o governo chinês implementou um programa de coletivização da produção agrícola, que obteve resultados mistos e levou a uma enorme queda na produção, afetando milhões de cidadãos. Isso diretamente levou a outro desafio da era Mao, a famosa e controversa Revolução Cultural, onde, buscando evitar o colapso total do sistema comunista e retrocesso de anos de avanços, o partido implementou medidas drásticas para manter a estabilidade do sistema político e administrativo. Isso foi interpretado por alguns líderes locais e elementos radicais dentro do governo como carta branca para o expurgo de todo e qualquer tipo de oposição, o que levou a abusos de poder, conflitos internos e a morte de centenas de milhares de chineses. Por outro lado, é impossível negar que as políticas interna e externa implementadas por Mao Zedong tiveram efeitos duradouros na trajetória histórica da superpotência asiática. Mao Zedong criou diversos programas que visavam aumentar a alfabetização e o acesso a serviços de saúde, especialmente para a população rural. Isso beneficiou diretamente dezenas de milhões de pessoas e foi a base para avanços que vieram no futuro, implementados pelos sucessores de Mao, um tema que será abordado na próxima série CGN, Os Grandes Líderes da China. Além disso, políticas sociais de inclusão e igualdade de gênero também foram implementadas, um contraponto ao patriarcado histórico da civilização chinesa. A Lei Conjugal de 1950 trouxe um fim aos casamentos forçados e promoveu vários direitos das mulheres. Também durante a era Mao, a China se consolidou como uma grande potência global, conduzindo seu primeiro teste atômico bem-sucedido em 1964, entrando para um grupo seleto de países e definitivamente começando a merecer muito mais atenção das outras potências globais, especialmente as do Ocidente. Finalmente, e apesar de eventuais severas consequências para a população, Mao Zedong foi bem-sucedido em criar a base para uma China moderna, soberana e politicamente independente. Mao criou um setor industrial robusto para o país e expandiu exponencialmente a indústria militar. Porém, e talvez mais importante do que tudo isso, durante a era Mao, assim como na era da dinastia Qing, a China consolidou a sua identidade nacional, política e cultural, um sentimento de união e patriotismo que persiste até os dias de hoje. Após a morte de Mao Zedong em 1976,
A China já se encontrava num período de modernização e com um setor industrial bem estabelecido. Isso foi amplificado pela ascensão ao poder de Deng Xiaoping, que ficou conhecido por suas políticas de abertura comercial e de reformas pragmáticas. O governo de Deng Xiaoping é reconhecido por historiadores como o período histórico que criou as bases para a ascensão chinesa ao status de superpotência mundial. Suas políticas e reformas nos âmbitos sociais, administrativos, econômicos e tecnológicos tiveram um impacto profundo na história da nação. Em 1972, Xiaoping normalizou as relações diplomáticas com os Estados Unidos, abrindo o caminho para o ingresso chinês nas grandes instituições internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e o Conselho de Segurança da ONU. Nos anos 80, Deng Xiaoping criou as Zonas Econômicas Especiais, onde certas partes do país teriam mais liberdade comercial e a abertura ao comércio exterior seria mais evidente. Essas áreas também serviam como um piloto de convivência com o sistema capitalista, onde líderes chineses aprenderam a calibrar melhor sua política econômica. A era de Deng Xiaoping também é reconhecida por seus avanços sociais, vitórias na saúde pública, qualidade de vida e educação, que tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Xiaoping também deixou seu marco no setor militar chinês, efetuando um processo de modernização tecnológica do Exército de Libertação Popular. Deng Xiaoping foi sucedido por Jiang Zemin, que continuou a trajetória de modernização da China e teve um governo caracterizado pela expansão da abertura comercial da nação, com melhoria nas condições de vida da população. Conhecido como um período de crescimento rápido e de inúmeros avanços tecnológicos, o mandato de Jiang Zemin também teve uma grande importância simbólica. Em 2001, após décadas de isolamento econômico, a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, confirmando sua trajetória de maior integração com a comunidade mundial. Além disso, dois eventos simbólicos importantes ocorreram durante o governo de Zemin: o retorno das províncias de Hong Kong, que estava sob domínio britânico desde 1841, em 1997, e de Macau, que permaneceu uma colônia portuguesa por mais de 450 anos, em 1999. Jiang Zemin também governou durante um período de rápido crescimento econômico e o estabelecimento de uma forte classe média no país. Ele também é reconhecido por sua política das três representações, que permitiram que o Partido Comunista ampliasse sua base e se adaptasse às inúmeras mudanças, assegurando estabilidade política e relevância sociocultural ao partido. Hu Jintao, por sua vez, foi o sucessor de Jiang Zemin e mais uma vez provou ser uma figura importante na história recente da China. Durante seu governo, que durou de 2002 a 2012, ele introduziu o conceito da sociedade em harmonia, que visava diminuir a desigualdade social e assegurar o desenvolvimento igualitário. Como seus antecessores, Hu Jintao também governou a China num período de crescimento econômico e modernização, onde a média anual de crescimento do PIB chinês girou em torno de 10%. Nessa época, a China solidificou seu lugar como a segunda maior economia do mundo e uma das grandes superpotências da geopolítica mundial. O governo de Hu Jintao também implementou uma série de reformas que beneficiaram centenas de milhões de cidadãos, iniciativas que expandiram o sistema de saúde, educação e aposentadorias, o que melhorou drasticamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. A administração de Hu Jintao também investiu massivamente em infraestrutura e urbanização, ampliando estradas e linhas de trens de alta velocidade. Outro marco importante do governo de Hu Jintao foi a introdução de políticas ambientais em massa. Reconhecendo os danos ao meio ambiente causados pela expansão industrial acelerada, o Partido Comunista introduziu uma série de medidas de redução da poluição, investimentos em tecnologias sustentáveis e energias renováveis,
A China é reconhecida mundialmente como uma aliada nos esforços de preservação ambiental e redução de emissões de carbono. Essa política ambiental foi continuada por Xi Jinping, o sucessor de Hu Jintao e atual líder da República Popular da China. Desde 2012, a China é liderada por Xi Jinping, que sem dúvida já se consagrou na história como o líder mais importante da nação, desde Mao Zedong. Os desafios que Xi Jinping e a China na era moderna enfrentam são inúmeros, mas também são igualmente suas conquistas. Praticamente todo aspecto da vida chinesa foi e está sendo afetado positivamente pelas políticas implementadas por Xi Jinping. A mais importante delas talvez seja a erradicação da pobreza extrema, declarada pelo governo em 2020, sendo um marco histórico para toda a humanidade. Estima-se que mais de 800 milhões de pessoas foram tiradas dessa condição no país. Igualmente de extrema importância para a China são as medidas anticorrupção que Xi Jinping implementou, que levaram a reformas no setor financeiro, administrativo e militar. A expansão do poderio militar e perícia tecnológica também são iniciativas que vêm sendo implementadas pela liderança chinesa. A China recentemente se tornou o maior poder naval da Terra e continua liderando em tecnologias como inteligência artificial, energias renováveis, telecomunicações e exploração espacial. Os investimentos em infraestrutura sob o governo de Xi Jinping são verdadeiramente gigantescos. O mais famoso desses, com certeza, é a iniciativa do Cinturão e Rota, iniciada pelo governo chinês em 2013. O projeto irá investir em mais de 100 países, criando uma nova Rota da Seda e integrando sistemas de transportes ferroviários, terrestres e marítimos, assim como estruturas digitais e de comunicação. O projeto ambicioso irá construir estradas, portos, ferrovias e redes de fornecimento integradas, facilitando o comércio e cooperação entre nações. A história da civilização mais antiga do mundo ainda está sendo escrita. Na próxima série CGN, Os Grandes Líderes da China, continuaremos nossa exploração deste conto milenar, focando com mais profundidade nas biografias, êxitos e desafios dos líderes da República Popular da China, começando com Mao Zedong, até o governo atual comandado por Xi Jinping. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar nessa viagem histórica e fique ligado em todo o nosso conteúdo para saber mais coisas incríveis sobre a China. Não esqueça de se inscrever e ativar o botão de notificações.